A ideia do bem é uma ideia que coloca a luz sobre a verdade. Você deve conhecer alguém, provavelmente no meio da sua rotina, que a pessoa até consegue fazer alguma coisa boa, a pessoa até tem um certo resultado, ela se manda, se orienta muito bem, tem ali de repente uma profissão, tem ali uma vocação, faz muito bem feito alguma coisa, mas ela não tem coragem muitas vezes de se expor perante ao que ela faz, ela não consegue viver daquilo que ela é vocacionada para fazer, daquilo que ela foi chamada para ser. Porque a ideia do bem é uma ideia que vai tocar um desafio de você ser você, de você tirar essa máscara da ansiedade, da angústia, do medo, tirar uma máscara que te faz cativo às vezes da murmuração, da escassez, a escassez que te leva a uma experiência às vezes de dor, de sofrimento, a escassez que muitas vezes é a pauta para você entrar numa insatisfação. E a escassez não de você viver a vida como abundantemente você pode se colocar. Perante as decisões que você tem todos os dias, muitas vezes as pessoas estão constrangidas quando elas têm ali a oportunidade de colocar de repente um valor sobre o que elas fazem para poder viver disso. Elas se escondem atrás de uma modéstia porque a ideia do bem, elas não conseguem tocar e contemplar a verdade a qual elas conseguem enxergar, né, ali através do mundo iluminado pela sombra. Fica um mundo muito mais cativo de si mesmo. Então é um mundo onde eu vou ficando escravo de mim mesmo, eu vou aceitando porque eu quero mudar. Mas por que eu não mudo? Se eu pudesse mudar, eu já teria conseguido, né? Se eu pudesse mudar, então se eu acho que eu não posso mudar alguma coisa, eu não começo a determinar as minhas escolhas em direção a essa mudança. Se eu acho que eu tenho que continuar vivendo pautado na história do meu passado, porque eu tive um passado atormentador, porque eu fui abandonado, porque eu fui traído várias vezes ao longo da minha história, porque eu fui rejeitado, porque eu fui humilhado, porque me manipularam, porque me traíram, então eu vou ter a vida inteira esse tipo de pessoas. Eu deixo de acreditar no ser humano, porque em algum momento o ser humano me machucou. Eu deixo de acreditar na instituição da família, porque o mundo me mostrou que família não funciona. Eu deixo de acreditar no casamento, porque o mundo me mostrou que casamento não funciona, que casamento não dá certo, porque até aqui eu não dei certo no casamento, então eu determino que daqui para frente eu também não vou conseguir viver esse tipo de escolha. E aí eu vou me desanimando, começo a murmurar, começo a ser incrédulo com as coisas que eu faço, vou me tornando escasso nas decisões que eu tomo a partir daqui. Quando eu estou falando de liberdade, de buscar a ideia do bem, é a ideia de olhar para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu sou responsável, que cabe ao meu domínio, ao campo das minhas escolhas, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Eu estou me escondendo dentro do meu próprio pensamento, ou eu estou subindo em direção ao alto, buscando auxílio lá de cima do Senhor, para entender o que de fato é o melhor a ser feito, ou eu estou aqui tomando decisões pelos passados, histórias e misérias que eu já enfrentei. Ou eu paro um pouquinho, paro de me iluminar pela sombra dessa fogueirinha que eu faço todos os dias para acender um pouquinho de luz na minha vida, tomo uma ação, já fui trabalhar, então tá tudo bem. Eu volto para minha casa porque eu sou casado, então tá tudo bem. Eu tenho filho, eu dou para ele a comida, levo ele para a escola e tá tudo bem. É só isso. Isso é uma fogueirinha, isso ilumina uma situação que faz uma sombra. É como se a gente vivesse um teatro de sombras lá atrás, né, aparecendo uma coisa que não é o que ela é de fato. Eu paro de tocar a ideia das coisas como elas são na realidade, o cheiro, o toque, o som, a projeção real do que a gente tem de dimensão de escolha.